Bom dia, gente. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a G. Sejam bem-vindos à casa da G. Hoje a gente vai fazer um peixe delicioso e de quebra um churrasquinho para nossa família. Hoje é domingão e geralmente a gente posta vídeos em tempos reais, tá? E sejam bem-vindos. Muito obrigada aos meus inscritos. E para quem não se inscreveu ainda e caiu aqui de paraquedas, por favor, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha e ative o sininho de notificações. E vamos pro vídeo. Aqui já tem um tomate que a gente vai fazer um vinagrete pra gente rechear o nosso peixe para ele ficar muito gostoso. Aqui eu vou picar eles, vou picar um cheiro verde, uma cebola e vocês vão estar olhando isso. Aqui, gente, a nossa estrela de hoje é nosso tambaqui, tá? O meu marido está limpando ele pra gente rechear ele. Daqui a pouco a gente vai mostrar ele limpinho, lavadinho, higienizado e recheado pra ir pro nosso forninho aqui, tá? Aliás, forninho não, vai ser assado na churrasqueira. Até daqui a pouco. Aqui, gente, ó, tô cortando meus tomatezinhos. Cortar eles quadradinho e pequeno, né? Que é pro nosso recheio do nosso peixe ali, maravilhoso. Pra gente levar a churrasqueira, vai ficar muito bom esse peixe, viu? A gente aqui gosta muito dele. Aqui, ó. Vou picar eles aqui bem picadinho. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês a nossa cebola também, bem picada, tá? Aqui, gente, a nossa cebola, ó. Picadinha bem miudinha, tá? Bem pequenininha, ó. Aí agora eu vou picar o cheiro verde pra gente colocar aqui, pra ser o recheio do nosso peixe. Aqui, gente, a nossa estrela de hoje, nosso peixe, nosso tambaqui. Meu marido já limpou ele, já descamou, já higienizou. Agora ele vai temperar o vinagrete pra gente rechear esse peixe. A gente tá colocando aqui um limão. Um limãozinho. Alho. O alho fica a gosto de vocês, tá? Sal. Um salzinho. Um pouco de limão pepper. Uma colherzinha de limão pepper. E agora ele vai E aqui é a gordurinha do peixe que ele tirou para dar mais sabor ainda, tá? Porque o peixe era muito gordo, ele pegou um pouco da gordura mesmo do peixe para não ter necessidade de usar azeite nem óleo. Isso é a gordura do peixe. Agora ele vai mexer. Nossa, gente, esse vinagrete é tudo de bom dentro desse peixe. Fica muito saboroso, ele fica úmido por dentro, assadinho, cozido e por fora ele fica crocante e dourado. Nossa, ele fica muito bom mesmo. A gente gosta muito desse peixe recheado. E geralmente a gente faz ele com tambaqui, tá? Aí agora o meu marido vai rechear ele. Vamos recheá-lo. Vamos colocar toda essa mistura. Essa gordura do peixe mesmo, quando ele começar a assar, vai derreter e vai ficar um sabor muito incrível dentro do peixe, viu? Muito bom mesmo. Fica muito bom esse peixe. Vai rechear ele todinho para poder levar para churrasqueira. Muito saboroso. Tá vendo? Eu piquei o tomate e a cebola e o cheiro verde bem picadinho. Bem picadinho mesmo. Fica muito saboroso. A gente gosta muito dele aqui. Muito mesmo. Só façam, que vocês vão ver como ele fica bom. Fica muito bom. Aqui, gente, ele vai pegar o restante do vinagrete e vai espalhar com a mão mesmo. Que aqui é vida real.
Ele tá sem tempero, sem sal nenhum. E como o nosso vinagrete já está totalmente temperado e muito saboroso, aí aqui com a mão mesmo ele vai espremendo aquele caldinho que formou do tomate, da cebola, do cheiro verde, com o sal e os temperos que ele acabou de colocar, e a gente vai esfregar no peixe todo, para ele ficar bem saboroso e ir pra grelha. Nossa, fica incrível, 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 incrível. Daqui a pouco a gente volta. Aí aqui, gente, a gente vai pincelar a margarina, tá? Para ele não grudar na grelha. Porque ele gruda, porque quando a casca começa a ficar crocante, ele gruda. Você viu que o vinagrete a gente espalhou, só que a gente tirou e colocou dentro. A gente espalhou só o molhozinho com líquido que estava totalmente temperado, para ele não ficar sem tempero por fora também. O sal, que a gente não tinha colocado o sal nele, o tempero é só o vinagrete, tá? Aí meu marido pegou, espalhou, mas ele tirou e colocou todo aqui dentro. Olha como ele tá recheado, nossa. E eu provei, viu? Tá uma delícia o tempero desse vinagrete. Aí aqui a gente vai espalhar margarina para poder colocar ele aqui, ó. Para poder virar ele de um lado pro outro na churrasqueira. E ele não grudar, para não quebrar a casca, porque a gente gosta da casca dele crocante, mas não gosta dela quebrada. E se a gente não passar essa margarina, ela gruda, viu? Quando ela assar. Agora. Aí aqui, gente, ó, vamos pôr ele aqui na grelha. Pra gente levar lá pra churrasqueira. Porque aqui não desperdiça o recheio, não cai dentro da churrasqueira, não faz aquela fumaceira toda. E dá pra virar ele de um lado pro outro, tá? Aqui, gente, ó, já está na caminha dele, na churrasqueira. Eu vou ficar mostrando pra vocês as etapas até ele ficar totalmente pronto, viu? Até daqui a pouco. E, gente, ó, vamos fazer uma farofa, né? Pra acompanhar o nosso churrasquinho. Todo churrasco que se preze tem que ter uma farofa. E essa farofa é maravilhosa, tá? Fica muito boa. Só façam. Façam e depois me marquem aí. Pra vocês verem como eu tenho razão. Essa farofa é muito boa. Aqui é cebola e margarina. Eu gosto de fazer com margarina, tá? O segredo dessa farofa para ela ficar boa é a margarina ou manteiga, mas eu prefiro a margarina. Aqui a gente vai fritar essa cebola bem fritinha, mas bem fritinha mesmo, até ela ficar murcha, 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 bem murchinha. Aí depois a gente vem com a farinha. Não tem segredo nenhum, o segredo é a margarina. Aqui, gente, a gente vai também assar na churrasqueira um contrafilé. Aqui a gente gosta muito desse contrafilé, olha como ele tá lindo. Aqui na nossa região a gente conhece essa carne como chuleta. Eu não sei como é conhecida na região de vocês, mas aqui na churrasqueira ela fica sensacional, muito gostosa. E aqui uma linguicinha apimentada, que a gente gosta muito também. E vamos colocar elas agora na churrasqueira, junto com o nosso peixe que já está lá, né? Aí aqui, gente, o meu marido temperando ela com sal grosso, que é só o tempero do churrasco que a gente gosta, é sal grosso, pra levar ela pra churrasqueira. Essa chuleta fica sensacional, ela derrete de tão macia e saborosa que ela fica muito boa. Como o churrasco é só pra gente aqui, então não vai ser em grande quantidade, né? Vai ser para nosso almoçozinho de domingo. Já tem um peixe, né? Então vai ficar sensacional. Aqui, gente, ó, colocamos o nosso peixe, né? A nossa estrela do dia hoje, do nosso almoço. E colocamos uma chuleta e um contrafilé e uma linguiça apimentada. Maravilha! Aqui, gente, ó, a nossa cebola. Aqui eu tenho uma cebola média, tá? Uma todinha média. Aqui eu coloquei só margarina e mais nada. Coloquei mais um pouco de margarina agora. Hoje a farofa que eu vou fazer é pouca, tá? Porque é só pra gente mesmo. Então não vai ser muita farofa. Vou colocar mais um pouquinho de margarina pra ela ficar bem úmida. Que é o jeitinho que a gente gosta de comer farofa aqui. Ó. Ó, a cebola, ela fica assim, ó. Maravilhosa, dourada. Fica douradinha, tá?
Aí aqui eu vou colocar o quê? Açafrão, que eu quero dar uma cor na minha farofa. Eu gosto de colocar muito açafrão, tá? Mas você vê, se você não gostar, pode colocar coloral. Ou pode deixar ela branca mesmo, que a gente gosta dela amarelinha. Dela amarela, né? Olha aqui, ó. Aí agora eu vou colocar a farinha e vou acertar o sal. Colocar a farinha aos poucos, tá? Porque a gente não gosta de farinha seca, não. Gosta de farofa úmida. Não gosta daquelas farofas seca, não. Olha a cor dela com açafrão. A cozinha dela tá muito boa a cor dela. Aí aqui, se vocês exagerar na farinha, vocês podem colocar mais margarina ou óleo, tá? Porque ela ainda estando no fogo, você colocando margarina ou óleo, como ainda tá quente, ela vai... Se for margarina, vai derreter. E se for óleo, vai aderir facilmente a farinha, tá? E ela não vai ficar uma farofa seca. Tá vendo? A nossa não tá tão seca. Tá úmida, só que eu vou colocar mais um pouco de farinha. Lembrando que eu vou fazer pouca farofa, tá? E todo churrasco que se preste tem farofa e vinagrete. Já fiz o vinagrete para colocar no peixe, mas eu vou fazer mais um pouco de vinagrete pra gente comer com a farofa e a carne quando tiver assada, tá? Aí aqui eu vou acertar o sal, tá vendo? Eu já achei que ela não ficou mais úmida. Não ficou úmida? Foi até bom ter acontecido isso. Aí aqui, ó, mais margarina. E ela vai derreter facilmente, ó. Muito fácil. E a minha farofa vai ficar úmida novamente. Você pode fazer com qualquer tipo de farinha que você tiver na sua região, tá? Ou a farinha que você gostar. Hoje eu tô fazendo com essa farinha um pouco mais grossa, que aqui todos gostam. Mas geralmente eu gosto de fazer com aquela farinha bem fininha, né? Mas hoje, ó, tá vendo? Já desmanchou a margarina. Já, ó, já ficou úmida de novo a nossa farofa. E pronto, tá pronta a nossa farofa. Aqui, gente, nosso peixinho, ó, tá ficando douradinho. Já está cozidinho por dentro e ficando dourado por fora. A nossa carninha também já tá ficando no ponto. Aqui já fizemos uma farofinha maravilhosa que eu mostrei pra vocês. E nosso vinagrete para acompanhar. Aí daqui a pouco a gente vai colocar um pão de alho também ali na churrasqueira, que não coube, tá? Até já! Aqui, gente, ó, nosso peixinho maravilhoso. Nossa carninha. Colocamos mais uma remessa. Nosso pão de alho. Nossa farofinha. Nosso vinagrete. E já estamos degustando a chuleta e a linguiça apimentada. E tá muito boa, viu? Aqui, gente, o nosso peixe maravilhoso, ó. Olha a crocância desse peixe. Tá vendo? Mesmo passando a margarina, ainda grudou um pouquinho. Mas aí, como já tinha passado a margarina, é bem mais fácil de desgrudar sem estar arrancando pedaços do peixe, tá vendo? Mas ele tá muito bonito. A coloração dele, olha, bem douradinho, bem assadinho, bem recheado. O cheiro aqui tá muito bom, viu? Muito bom mesmo. Ó. Sem a margarina, ele tava tirando isso aí, tava saindo os pedaços do peixe na grelha. Mas como passou margarina e ainda não foi o suficiente. Mas fez menos estrago, né? Ó. Ó. Delícia. Muito bom. Olha, gente, a qualidade desse peixe. Olha o recheio dele por dentro. Quentinho. E o cheiro tá bom, viu? Sem contar que ele deve estar saborosíssimo.
bom. Olha, gente, o nosso peixe assado, olha a qualidade desse peixe, que maravilha. Muito gostoso. Aqui o recheiozinho dele por dentro. Estão servidos, vamos comer. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido, ter ficado com a gente até aqui. Fiquem todos com Deus. Olha que lindo. Esse peixe tá tirando toda a minha atenção, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos almoçar?